Grêmio e Bahia, domingo, às 16 horas, dia 16, às 16 horas, na Arena do Grêmio. Vou falar um pouco nesse vídeo sobre a importância desse jogo. Realmente pode ser um divisor de águas na campanha do Grêmio nessa Série B, porque todo mundo já está, inclusive eu, confesso, todo mundo já está num clima meio... Já subiu, é questão de tempo, é questão de formalizar essa pontuação matemática, né? Podemos olhar já para 2023 e tal. De certa forma, sim, eu ainda acho que que o Grêmio ainda goza de uma tranquilidade, digamos assim, na tabela. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, né? Eu acho que às vezes a gente comete esse erro ou a gente se precipita no sentido de que a gente esquece que o Grêmio é um time pouquíssimo ou nada confiável. A pontuação do Grêmio ela é confortável, ou ela seria extremamente confortável, com 90% dos times do Grêmio que eu já vi na minha vida. Né? Coloca ali vários times do Grêmio, coloca essa pontuação, né? A questão da organização tática, da qualidade técnica, da questão cognitiva do time, da postura, né? Pega todas as conjunturas aí possíveis. Nossa, agora tá raiando um sol aqui. Mas pega todas essas possibilidades e coloca no time do Grêmio, e a grande maioria deles ia tirar de letra essa reta final de Série B. E é tão, né, e para alguns Grêmios seria tão confortável esse cenário, que eu acho que até para esse Grêmio atual que a gente está vendo, né, talvez um dos piores Grêmios aí da história, eu ainda acho que vai ser o suficiente para a gente subir sem grandes dramas e sofrimentos. Eu ainda acho, pelo menos é o que eu espero, né? Mas muito do que a gente vai viver nessa reta final talvez passe por esse jogo de domingo contra o Bahia. Porque assim, gente, sendo prático aqui, tá? Se o Grêmio ganha, subiu. Subiu. Eu sei que não matematicamente ainda, né? Em virtude do empate lá com o Londrina, então acho que é bem difícil que seja matemático. Teria que ter, eu acho que uma conjunção aí de jogos paralelos que eu nem sei se é possível mais, mas seria algo bem improvável. Mas daí não é mais uma questão matemática, é uma questão virtual, né? O Grêmio seria virtualmente não digo o segundo colocado, mas estaria virtualmente com o acesso assegurado e passa muito por essa vitória. Passa pela pontuação da tabela, passa pelo fator adversário direto, né? O Grêmio segura o Bahia e descola um pouquinho, e passaria até no sentido de confiança, de clima, ambiente interno ali. Eu acho que aí é a famosa jamanta sem freio, lomba abaixo, né? Aí ninguém segura, aí não tem mais volta. Então, assim, a vitória do Grêmio é uma análise bem simples, assim, bem simplista e direta. Subiu. O empate é um caso à parte. O empate, eu acho que a nossa sensação pós um eventual empate, que eu acho que é um resultado bem possível, diga-se de passagem, a nossa reação, a nossa sensação pós-empate domingo na Arena, acho que vai depender muito, talvez, de resultados paralelos, mas principalmente até, talvez, da atuação do Grêmio, né? Que empate foi esse? Que empate foi esse? Né? Eu acho que, né, isso vai nos assustar um pouco ou nos tranquilizar um pouco em relação aos próximos jogos. E aí vem o fator principal da minha análise aqui para dar a dimensão, da importância desse jogo do Grêmio domingo, a derrota. Se o Grêmio inventa de perder, o Grêmio já perdeu até acho que foi pro Criciúma, né, na Arena. O Grêmio, assim, a Arena vem sendo a grande fortaleza do Grêmio nessa Série B, tá levando o Grêmio nas costas de volta para a Série A. Eu acho que mais de 80% de aproveitamento, fora de casa, que o Grêmio é patético. Mas assim, isso é o passado, né? O Bahia é o futuro, é o próximo jogo, a gente não tem como prever. E acidentes acontecem. Então, assim, até para evitar que isso aconteça, eu acho que o Grêmio tem que ter a dimensão da importância desse jogo. O Grêmio tem que fazer uma força-tarefa para esse jogo. A torcida tem que se mobilizar, encher a arena, lotar com 60 mil pessoas. O time tem que se concentrar, tem que focar, tem que levar a sério.
porque uma derrota, senhoras e senhores, seria no mínimo encerrar essa Série B com drama, com emoção, né? No mínimo, porque abriria inclusive uma margem, uma possibilidade de desastre. Vamos aos números. Aqui eu tô com a tabelinha aqui na minha frente, né? Não tem uma edição de vídeo aqui caprichada e, né, avançada nesse nível aí de colocar na tela, mas enfim, todo mundo acho que imagina, né, que como é que tá a situação. O Cruzeiro com 72 pontos, tá jogando outro campeonato. O Cruzeiro não tá mais na Série B e tem 3 vagas ali para os outros 19 clubes que ainda jogam a Série B. Aí nessa sequência vem Grêmio 57 pontos, Bahia 56, Vasco 55. É uma escadinha, né? 55, 56, 57. Logo embaixo do Vasco, que tem 55, tá o Sport Recife, né? Que deu uma sumida ali do radar do G4 e nessa reta final surgiu novamente. O Sport com 52 pontos, 3 a menos que o Vasco. E o Sport pega na próxima rodada nada mais, nada menos que o Vasco, em Recife. Em Recife, o Sport jogando em casa pega o Vasco. Ainda coloquei aqui nessa minha análise o Ituano. Como quem não quer nada, sorrateiro, o Ituano tem 51 pontos. 1 ponto a menos que o Sport Recife. Olha o que pode acontecer na próxima rodada se o Grêmio inventa de perder. O Grêmio cairia para terceiro colocado, tá? Mas na seguinte situação: Bahia em segundo com 59, Grêmio em terceiro com 57, né? Se o Grêmio perder pro Bahia, Grêmio em terceiro com 57 e logo abaixo do Grêmio, Vasco 55, Sport, se ganhar do Vasco, 55, Ituano, se ganha do Criciúma, 54. Claro que eu peguei aqui o cenário mais pavoroso possível, né? Mas assim, se o Grêmio perder pro Bahia, que é aqui o cenário que eu tô pintando como o pior possível, os outros resultados não seriam até menos improváveis, né, do que o Grêmio perder pro Bahia. Tipo, o Sport em casa ganhar do Vasco. O Vasco fora a gente sabe como é que é. É tipo um Grêmio, assim, né? Então o Sport ganhar do Vasco não seria nenhum absurdo. O Ituano ganhar do Criciúma em Criciúma já é um pouquinho mais complexo, mas a gente pode até tirar o Ituano dessa briga, porque eu não tiro, tá? Eu não tiro, o Ituano tá ali. Mas se alguém quiser tirar o Ituano, tira. Ainda assim, tem o Sport ali, que está em quinto, que pode ficar a 2 pontos do Grêmio. O Sport pode ficar a 2 pontos do Grêmio. O Sport e o Vasco podem ficar a 2 pontos do Grêmio. E o Ituano a 3, né? Se ganhar do Criciúma. Mas seria um pavor. Lembrando que depois do Bahia, o Grêmio tem 2 jogos fora de casa. 2 jogos fora de casa. A gente sabe o que significa ver o Grêmio jogando fora de casa. Aí tem o Náutico, né, em Recife, que pode ser a Batalha dos Aflitos 2.0. E o Náutico, se eu não me engano, pega o Novo Horizontino antes. O Novo Horizontino hoje é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E o Náutico é o lanterna, mas ainda tem chances matemáticas de escapar. O ideal, veja bem, a situação é que o Grêmio ainda conseguiu se embretar nessa reta final. O Grêmio tem que torcer para o Novo Horizontino ganhar do Náutico, para de repente enterrar o Náutico de vez. Daí eu acho que poderia ser matemático até o rebaixamento do Náutico. E em tese, eles poderiam pegar o Grêmio lá nos aflitos, um pouquinho mais de sangue doce. Em tese, né? Porque tem mala branca, tem, enfim, sabe-se lá o que, né? Esse em tese é muito em tese. Às vezes o time está até mais relaxado e joga melhor. A gente já viu isso várias vezes acontecendo, times de férias dando trabalho. Mas em tese, sim, eu acho que é melhor pegar o Náutico já rebaixado do que ainda brigando. Mas, cara, é Náutico fora de casa, Tombense fora de casa. E aí sim, encerra na Arena contra o Brusque, num jogo que talvez seja mais tranquilo. O Brusque com certeza já de férias, mas é um jogo só, tranquilo, entre os últimos 3 que o Grêmio tem na tabela.
Então, assim, cara, se o Grêmio perde pro Bahia, e vou te dizer, mesmo se o Vasco ganhar do Sport, ou o Sport e Vasco empatarem, né, não precisa ser o pior dos piores cenários, mas assim, se o jogo do Grêmio for trágico, se o Grêmio inventa de perder pro Bahia, aconteça o que acontecer, com 2 jogos fora de casa pela frente, o drama tá pintado. A gente vai entender se ele vai ser dos maiores ou dos menores, mas vai ter drama. Vai ter drama. Talvez até com empate. Com empate acho que menos, porque segura o Bahia também, faz um pontinho. O empate já é outra coisa, mas assim, esse jogo domingo na Arena é de suma importância, é uma Copa do Mundo, é decisão para o Grêmio e assim como para muitos gremistas, o Grêmio caiu ano passado lá em Salvador, perdendo para o Bahia, né, naquele jogo que foi emblemático, 2 gols muito rápido e tudo mais, um jogo horrível do Grêmio. O Grêmio tem a chance de subir virtualmente contra esse mesmo Bahia ou mais uma vez o Bahia, né, pintar no nosso caminho como um algoz aí, como uma pedra no caminho que pode ser muito perigosa. Então, gente, assim, ó, força, tarefa, foco total, estratégias especiais, logística especial, torcida comprometida, engajada, tudo é válido porque esse é o jogo. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.